Imagine amar alguém, sem saber se essa pessoa ainda está viva. E mesmo assim, sentir que ela continua ali, presente, ouvindo você, respondendo em silêncio. Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Viktor Frankl, um homem que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. No meio do horror, quando tudo que era humano parecia ter desaparecido, ele descobriu algo que ninguém podia roubar: o poder espiritual do amor. E é sobre isso que este vídeo fala, sobre como o amor pode existir mesmo depois que a vida termina. Frankl conta: meu espírito ainda se apega à imagem da pessoa amada. Continuo falando com ela, e ela continua falando comigo. Pense nisso. Ele estava sozinho, cercado pela morte, e ainda assim conversava mentalmente com sua esposa. Não era delírio, era sobrevivência. Até que uma dúvida o atravessa. Será que ela ainda vive? E é aí que o paradoxo surge. Mesmo sem saber se ela está viva, ele percebe que o amor continua, que o vínculo entre eles não depende do corpo nem da distância, mas da essência. Aquilo que os filósofos chamam de ser assim, a alma, o modo único de existir de alguém. É a primeira grande revelação. O amor não é uma lembrança, é uma presença viva, mesmo sem corpo, mesmo sem voz. Durante todo o tempo no campo de concentração, Frankl não pôde escrever nem receber uma única carta, nenhuma notícia, nenhum sinal. Ainda assim, ele a via. Em meio à neve, entre os gritos, o rosto dela surgia diante dele nítido, calmo, luminoso. Ele escreve: as circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor, na minha lembrança e na contemplação da imagem espiritual da pessoa amada. O que ele quer dizer é brutalmente simples. O mundo pode aprisionar o corpo, mas nunca o que o espírito decide amar. Essa é a quebra de padrão. Em vez de sucumbir à dor, ele a transforma em contemplação. Em vez de perder o sentido, ele o encontra. E então vem a pergunta mais dolorosa de todas: e se eu soubesse que ela estava morta? Frankl responde: mesmo assim, o meu amor não teria mudado. É aqui que o amor deixa de ser sentimento e se torna essência. Um estado espiritual, uma forma de transcendência. Ele entende que o verdadeiro amor não depende da vida, porque é feito daquilo que a morte não alcança. E o mais surpreendente é que essa compreensão não nasce da fé, mas da experiência. De um homem que perdeu tudo e ainda assim descobriu dentro de si uma força que o manteve vivo. Frankl percebe algo que muda tudo. O amor não é apenas algo que sentimos por alguém, é uma forma de sentido que nos mantém de pé. Quando o mundo desaba, o amor pode se tornar o único motivo para continuar. Ele escreve: mesmo na dor, há sentido. E o amor é a via que conduz até ele. Essa ideia contrasta com o que vivemos hoje. Numa era em que o amor parece descartável, Frankl nos lembra que o amor verdadeiro não depende de retorno, nem de reciprocidade. Ele é um ato de consciência. O amor como decisão, como resistência, como espiritualidade em forma humana. Imagine um homem faminto, descalço, sobre o frio extremo, caminhando com o corpo quase sem forças. E ainda assim, dentro dele, há uma chama que não se apaga. Ele vê o rosto da mulher amada, sente o calor do olhar dela e compreende: o amor é a última liberdade humana. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante da dor. E Frankl escolheu amar. Frankl encerra seu relato com uma citação antiga:
Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Cântico dos Cânticos 8:6. E ele provou isso, porque mesmo em meio à morte, o amor sobreviveu. O corpo pode ser destruído, as memórias podem desaparecer, mas aquilo que foi amado de verdade permanece como selo na alma. E talvez essa seja a maior lição de Viktor Frankl, que o amor não é uma emoção, é uma forma de existir. Uma presença espiritual que continua, mesmo quando tudo o resto acaba. No fim, Frankl não escreveu sobre sofrimento. Ele escreveu sobre transcendência, sobre a força invisível que nos mantém humanos, mesmo diante do impossível. E essa força tem um nome: amor. Porque o amor é, de fato, tão forte quanto a morte.